deu DAPS na história. Aí depois dele tem uma prova lá. Valendo questões Enem 2023, caderno azul. Perante o outro, o eu lírico revela, na força das memórias evocadas, o quê, galera? Veremos. Perante o outro. Então, a gente tem que procurar marcas que remetem ao outro no texto. Geralmente, o eu lírico, né, geralmente nós, o eu lírico vai falar de si, dos seus sentimentos, tá? Então, nesse caso aqui, então, em relação ao outro que aparece. Quais são as marcas do outro, pessoal? Geralmente, pronomes. Temos o eu lírico, né? Pronomes retos, oblíquos, pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, dele, dela, nosso, vosso, deles e delas, entre outros. Por exemplo, a gente já começa com um pronome aqui, ó, teu, pronome possessivo, pertence ao tu. Então, é uma marca do outro. Teu dedo curioso me segue lento no rosto. Os sulcos, as sombras, machucadas por onde a vida passou. Que silêncio prenda a minha. Prenda. Quem é a prenda? Dele. É o outro de que ele fala. Ó, mais uma marca do outro. Tem uma aqui, ó. Que desvio triunfal, na verdade. Tá pequeno, gente? Vai lá para as questões. Sobe. Que silêncio prenda minha, que desvio triunfal da verdade, que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Tive 4 amores eternos. O primeiro era a moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era a rica senhora. O quarto és tu. Mais um pronome. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Rapaz. Mário de Andrade. É tenso. Volta para a questão para tentar entender de novo, que não deu para entender de início. Perante o outro, e a gente viu as marcas do outro, que são os pronomes. Teu, prenda minha, né? Tu. Esse prenda minha, professor, como é que você sabe que é uma pessoa? Não é uma prenda qualquer. Está entre vírgulas. Está entre vírgula. Ou seja, é um vocativo. Ele está chamando essa pessoa, está evocando essa pessoa. Que silêncio, prenda minha. Que silêncio, meus alunos. Percebe que no mesmo sentido. Então, ele está chamando, então aqui é alguém. Tá? Como se estivesse conversando com essa prenda. Que provavelmente é o quarto amor dele aqui, ó. É esse tu aqui, é a prenda. Não é a Brenda, gente. A prenda. Perante o outro, o eu lírico revela, na força das memórias evocadas, o quê? A vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente, a serenidade sedimentada pela entrega pacífica do desejo, a frustração causada pela vontade de retorno ao passado, a disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Vamos lá. Agora vamos chorar todo mundo junto. Ó, fiz hoje à tarde, cara. Fiz hoje à tarde, tenso. Falei assim, não vou trabalhar à tarde, vou resolver a questão do Enem. Já chegamos nas mais tensas e não dá para fugir. Então vamos lá. Vamos entender. As memórias evocadas, pessoal, tá aqui, ó. Tive 4, ó, no passado, tive 4 amores.
uma moça donzela, provavelmente quando ele era mais novo. Outro amores, né? Coisas banais, eclipse, um boi que fala, deve ser da cabeça dele, cataclismo. O terceiro é uma rica senhora, na verdade, acho que aqui o amor era o dinheiro dela, na verdade. E o quarto amor és tu, e eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Então aqui não marca nenhuma vergonha do passado. Eu teria vergonha de falar que um dos meus amores era o boi que fala. Ele não teve vergonha, ele falou mesmo, tá? Então não marca vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo. Não. Indecisão em face das possibilidades afetivas não tem nenhuma marca de indecisão, pessoal. Afetivas do presente. Não, pelo contrário. Ele está firme em dizer que o amor dele é a prenda. Tá? É essa. Não tem indecisão. Não há uma possibilidade. Ele está falando que ela é o amor da vida dele. O quarto. Ter serenidade sedimentada, que a gente tem que entender isso aqui primeiro. Pela entrega pacífica, o que é isso, professor? Vamos ver. Ao desejo, então é uma possível. Frustração causada pela vontade de retorno ao passado, isso aqui pode ser um distrator, porque quando aqui pede memórias, se remete ao passado. Então aqui pode ser um possível também por causa do distrator. Ele quer retornar ao passado. Não, não quer, pessoal. Ele está, sim, lembrando de coisas do passado, mas ele não está frustrado e nem quer voltar ao passado. Não é a dele. Como é chatinha, né? Disponibilidade para a exploração do prazer efêmero, ou seja, um prazer que não tem valor nenhum, nada, só para passar um momento. Não. Ele está dizendo que ela é um amor, mais do que um prazer. Talvez a moça donzela fosse o prazer, a rica também fosse, a senhora rica. Mas nesse caso, ele não está mostrando disponibilidade. Quem foi de ser, gabaritou. Professor, por que que é a C? Vamos lá. Tá, pega. Vamos por os sinônimos. Serenidade, calma. Vai estar aqui, ó, repousei. Eu, afinal, me repousei, me acalmei dos meus cuidados. Ou seja, enquanto eu estava no trabalho de me cuidar, agora eu me repouso deles. Não me preocuparei mais com os meus sentimentos. Não me cuidarei mais. Quero viver esse quarto amor, que és tu. Então, eu me repouso, tá? Eu me acalmo de me cuidar. Ou seja, eu me entrego pacificamente, a entrega pacífica, ao desejo de viver o amor. É até bonito, né? E sedimentado, professor? Fui pesquisar também, sedimentada. Significa junção de partículas, até chegar numa... Vai juntando partículas até chegar numa... Não é uma conclusão. Como se fosse pegando partículas e vai formando uma grande pedra, uma grande rocha. Então ele vai formando, vai criando, vai crescendo até chegar no sedimentado aqui no seu estágio final. Como se estivesse pronto já. Tá? Uma calma pronta, uma calma acabada, está pronto. Acabada. Não no sentido de acabada, tipo, a gente na sexta-feira à tarde. Não. É acabada de pronta, tá? Finalizada. Tá bom? Segunda-feira de manhã, você tem que estar começando na segunda-feira, não é acabada. Então, a serenidade é o quê? Essa calma que ele encontrou, me repousei, dos meus cuidados. Então, eu me entrego ao meu desejo de amar, tá? Gabarito C. Você viu porque é chatinha pra caramba. Chatinha demais, demais, demais. E o distrator tá aqui, ó, na letra D. Eu realmente, quando eu li, eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Que essa aqui é o distrator, que é aquela colocada para te distrair. Você estava aqui, Gabriel, quando eu falei, quando você chegar numa questão, você ficar em dúvida entre duas e não conseguir finalizar, deixa só essas duas e vai para outra. Depois você volta nela com a cabeça mais fresca.
ou não, mas você volta nela depois. Senão vai, tá? Aconteceu isso comigo domingo umas 4 vezes. Cheguei, fiquei em dúvida entre duas, andei, cansei. Ah, agora eu vou fazer essas aqui. Eu voltei. Beleza? Gabarito da 13, letra C. Falei para vocês, por isso que essas tem que ficar por último, gente. Não é uma interpretação tão fácil. É chata demais. 18. Comparação de dois textos, sendo eles músicas, ou seja, linguagem poética. De onde? Cadê? Da 18? Embora oriundas, ou seja, vem de uma fonte, você é oriunda de onde? De onde é sua fonte? Tá? De onde veio? Oriundas. Vieram de momentos históricos diferentes. Ou seja, embora vieram, né, de momentos históricos diferentes, essas letras em canção têm em comum. Olha que beleza. Então, aqui a gente já vai ver que um texto não vai contradizer o outro. Alguma coisa em comum. Chato pra dedéu. Vocês vão ver. Uma é de Caetano Veloso e a outra também. Mais nova e outra mais antiga. E as duas se conversam. Se falam. São amiguinhas. Olha. Alegria, alegria. O sol nasce nas bancas de revista. Ó, presta atenção, pessoal. 1990. Alheio à vida tecnológica. Tinha tanta tecnologia. O sol nasce nas bancas de revista. Me enche de alegria e preguiça. Será que é segunda-feira de manhã? Quem lê tanta notícia? Eu vou, por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos, eu vou. Por que não? Por que não? Aos tronchos. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz. Disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis, mais do que azuis. Agora minha história é denso algoritmo, que vem de venda de vendedores reais. Neurônios meus ganham novo outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa já é de 2021. Vamos lá, vamos tentar achar alguma coisa em comum aqui, pessoal. Troquei esse trem. Telas azuis, revista. Ambas transmitem mensagens, tá? Notícia, certo? Por entre fotos e nomes das notícias nas revistas, certo? As telas azuis, denso algoritmo de porque na tela quanto mais você procura sobre uma coisa, mais o algoritmo vai te jogar essa coisa. Ou, né, algo que tenha, como eu posso dizer, tenha vínculo de temas que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganham outro ritmo. Ritmo de quê? De aceleração de informações, cheio de cores, então muita informação. Então aqui a gente tem, ó, informações. E também. E cada vez mais. Então vai ganhando cada vez mais, como se fosse um vício. Ó, um vício de quê? De procurar notícias, informações na tecnologia. E aqui no caso, nas revistas. Ok? Deu para entender mais ou menos o que tem a ver? É difícil achar. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos já é alguma coisa. Não se preocupem, professor, eu não acertei essas. De 45, se você quer chegar bem, pessoal, de 45, vocês precisam 35. Mas quais? Não é qualquer 35, são as 35.
Quais são essas? Mais fáceis. E aí aqui você vai bater mais de 700 pontos na de linguagens. Língua portuguesa. Então não é só as 35, são as 75. Oxe! São as 35 das 45, certo? Quanto você fez na última, Rafa? Treineira? 25? 20? 500 pontos. Vocês. Com tanto aí, né? Pessoal, se vocês baterem 30 questões, cara, sucesso. Já é sucesso. Como ajuda o treinamento de resolução de questão, viu? Eu fiz a experiência domingo. Que eu ensinei, coloquei em prática, foi muito bom, cara. De 80, seria de 67. Eu vou entrar com recurso hoje, vou ganhar mais umas 3 ainda. Bateu 70 questão. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum a reverência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos? Não, tá? As cores, na verdade, não é um elemento de crítica. Está presente, sim, nas telas, nas revistas e tal. E qual o hábito? O hábito da leitura, da busca de informação, de notícia, mas não está criticando, certo? A B, percepção da profusão de informações. Professor, o que é profusão? Grande quantidade. Percepção, é perceptível, né? Ou seja, tem como uma percepção da grande quantidade de informações gerada pela tecnologia possível. Tá? Mas 91 não tinha tecnologia, mas com o que tinham, eles tinham informações. Revistas, jornais, essas coisas, tá? É a grande informação. Ele ia buscar mais, sempre mais. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna? Não, pessoal. Só tinha vício ali de querer buscar mais e mais informação. É como se estivesse passando vários reels. Não para. Vício das telas. No caso, de cima, o vício das revistas. Mas não tinha nada de virtude, não. Mesmo aparecendo lá, não tem essa contraposição entre um e outro. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Essa aqui é uma absurda. Nem aparece, não dá nem. Nossa, pode ser essa, não dá nem aquela fundinha de nossa, talvez seja. Crítica à finalidade comercial das notícias. Pode ser porque isso aqui aparece no texto 2. A moleque, mas não. Então não é comum as duas, é comum só o texto 2. Temos grande quantidade de informações nas revistas, entre cores e nomes e tal. Sim. E nas telas? Azuis, sim. Querendo cada vez mais e mais e mais. Aí o algoritmo vai mandando mais informação tal. Gabarito. B de bola. De benção. De bom. De belo. E não é fácil. Essas aqui, geralmente demorei mais para resolver. Deixa eu ver. Vinte e oito. Uma para trás, né? Tipo, a 21, a 20. Texto 1, texto 2. Depois, se der tempo, a gente volta nela hoje. Senão, quinta-feira a gente finaliza. Vamos lá. Eu falei o quê? 28? Passou. Temos dois probleminhas para resolver aqui, ó.
Função da linguagem, eu falei para vocês estudarem isso, né? Vai cair uma dessas aqui no simuladinho, valendo pizza, tá? Então vocês estudam que eu quero comer pizza. Função emotiva. Qual é a função da linguagem de característica emotiva? Voltada para o emissor. Então, está no foco de quem? Do emissor, de quem fala. Diferente da conativa, que ele vai querer o quê? Ou apelativa, que é a mesma coisa, que é voltada para o ouvinte. Vamos tentar convencer você. Você que é o foco. O foco é o ouvinte. Na apelativa. Na emotiva, não. O foco é quem fala. O foco está no eu lírico. E ela, o que mais de característica? Emoção. Expressa emoção. Sabe qual que é o contrário de emoção? Emocinha. Emoção. Emoção, sentimentalismo. Ai, é brincadeira, pode se contrair. Isso meus alunos do quinto ano me amam. Uma piada besta atrás da outra. Vamos lá. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito, a finalidade, o objetivo do eu lírico de quê, rapaz? E lá vamos nós interpretar um outro poema. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Pessoal, o que está em cima da garganta? A mente. E a coisa que vem de baixo vem do coração, mais sentimento. Razão e emoção aqui, ó. Nós temos um contraste aqui, ó. Razão e emoção. E a garganta está no meio desse campo de batalha. Às vezes vem coisa de cima, às vezes vem coisa impulsionada do coração de baixo, e a garganta tenta expressar e não consegue, ó. Eu calo. Certo? Vamos lá. O propósito da função emotiva usada pelo eu lírico foi de quê? De revelar as desilusões amorosas. Apareceu uma desilusão, pessoal, amorosa? Não. Apareceu um conflito entre razão e emoção que ele não consegue expressar, certo? Refletir sobre a censura à sua voz? Não. Ó, ou seja, ele não está censurando a sua voz, muito pelo contrário. Aqui ele está tentando falar, mas o resultado é o silêncio. A censura é algo imposta. Não, eu quero, pá, não falarei, pronto. Nesse caso, não. Ele está tentando e não consegue se expressar. Expressar a dificuldade de comunicação, possível. São 5, tanta certeza aí, eu, hein? Ressaltar a existência de pressões externas. Ressaltar a existência de pressões internas, professor. Mente e coração. Era essa? Externa te pegou, hein? Externa, pessoal, para fora. Interna, dentro. A pressão tá dentro, tá? Razão, mente e coração. Razão e emoção. Interno. Faz esse... e não sai nada. Manifestar as dores do processo de criação. Que isso, cara? Essa daqui é daquelas absurdas. Foi mesmo? Mentira. Gabarito, minha gente. Não é tão difícil, né? Professor, não está tão difícil porque você está conseguindo fazer essa interpretação no meio do texto. Mas é prática, tá, pessoal? Não precisa de faculdade para você fazer isso aqui, não. Precisa de prática. Certo? Aqui, ó, você começa a fazer detalhes, comparações, entender as palavras, o jogo de palavras. E aí você vai... Beleza, pessoal, vamos lá.
Paremos agora. Bora, não, bora, bora. Hoje é dia de poema. Vamos poemar. Não, depois a gente parte para mais uma mais facinho, para dar aquela. Uf, tá bom, chega. Migalhas. Essa é boa, cara. Olha como que eu grifei aqui na minha. Essa é boa, essa é boa. Essa aqui você fez e tomou pau, né? Eu lembro. Vamos lá. Certa e o distrator, é isso aí. Pessoal, se vocês ficarem entre duas, é lucro. Porque é entre a que tá certa e o distrator. Senão vocês não estão mais avançados que 99% do pessoal que vai competir contra você. Top. Então, quem está no segundo ano ainda, melhor ainda. Você não tem aquela pressão de fazer a prova de. Ah, professor, já estou no terceiro. O ano que vem, se não tem uma, você faz de novo. Pode se inscrever e faça o Enem outra vez. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e você vai ficando cada vez melhor. Beleza? Aí daqui. Aí, ó. Bora. Perde tempo não. Nesse poema. Eita. É. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, que é só uma afirmação. Então, o sentimento amoroso que aparece recupera a tradição lírica, ou seja, os poemas mais tradicionais. Mas, esse mas tem sentido de contrariedade. Apesar de recuperar, mas ele se ajusta à visão contemporânea do agora, recupera a emoção, o sentimentalismo nos poemas passados da tradição lírica, porém se ajusta agora a uma visão contemporânea, ao hoje. Pronto? Aproveita para discutir, que lá no Enem não vai dar, não. Eu também. Tamo junto. Eu fiquei entre a C e a E. Vamos resolver esse trem aqui, gente? Mas é boa essa discussão, é boa, é boa. Sinal que vocês estão pensando, é bom. É bom. A gente está acostumado com muita informação pronta já. E na hora que para pensar um pouquinho, a gente cansa e não tem paciência. Vamos lá. Migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer. Perdido. Eu não te amo mais. Seria inapropriado dizer. Era necessário algo mais solene. Um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestades para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. Ó, aqui há uma outra quebra, tá vendo? Aqui nós temos uma parte, aqui nós temos outra parte. Aí, opa, e aí a gente vai entender. Tem outra parte, de novo, dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. É um fim de um relacionamento, né, gente? Isso aqui está na cara. Vamos lá. Entre a toalha branca e um bule de café, tá mostrando o ambiente. Seria inapropriado dizer eu te amo mais. Eu não te amo mais. Ou seja, é inapropriado, algo ali. Seria te puxa para a letra C?
Para seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Por quê? Era necessário algo mais solene. Ou seja, para um fim de um relacionamento, ele esperava algo mais solene. Um jardim japonês, né? Um noturno de tempestade, que estivesse na tempestade, uma praia de pedras para chorar em silêncio. Ah, o cara também é mole, hein? Uma cama alta para o incenso da despedida. Então, ele queria algo mais solene para esse momento. Tá? Bocózão da pega. A mulher também não vai querer um bocó desse mesmo, não. Pode ser. Pode ser. Ou um cara, se for alguém. Mas o eu lírico aqui sou eu. Eu estou lendo como se fosse um homem. Por isso que eu acho que ele é um bocó. Então, tá vendo? Cada um vai ter sua interpretação. Enfim, aqui é muito simples, é inapropriado. Eita. Para um eu não te amo mais. É muito simples. Precisava de algo mais solene. Então tá. No entanto, ou seja, já que vamos aqui, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão, as migalhas de pão sobre a mesa posta para os dois. Ou seja, nem aí para o sentimento do eu lírico. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, sim. E aí vem naquela toda a solenidade. Mas se ajusta a uma visão contemporânea, ou seja, tá cagando o sentimento do cara ou da mulher, enfim. Para mim é um homem. Um bocó. Então, lá, se ajusta a visão contemporânea ao invocar o interlocutor para uma tomada de posição, não é o interlocutor. Não está pedindo para tomada de posição. Tá? Não é A, gente. Quem estava em dúvida entre a já não é a. Questionar a validade do envolvimento romântico? Não, não tem nenhum questionamento de validade. Pelo contrário, o negócio já acabou. Só estão esperando o momento certo. Pode ser. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado? Possível, possível. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal? Não. Tá, calma. Ele estava explicando que ele queria deixar um lugar mais calmo para a mulher lá chorar. Um ambiente mais paz. Presta atenção. Presta atenção. Vamos desconstruir a tua fala aí. Ó. Não, mas só para você entender. Você acha que ele queria um local mais calmo? Tá, e essa tempestade aqui? Tempestade eu estava Um noturno de tempestade para arrebentar de dor. Uma praia de pedras. Vocês já foram na praia uma vez? Com pedras? É ensurdecedor o barulho. Apesar do silêncio em volta, há um barulho da água quebrando nas pedras. Tá? Então aqui já não tá buscando a paz, não. Ele queria um motivo a mais para poder chorar, colocar para fora a sua emoção, o fim do relacionamento. Não. Exatamente. Então, para transformar em paz. Não, não quer transformar em paz. Isso, ele queria. O eu lírico, ele queria isso aqui. Isso aqui para ele seria o necessário, o perfeito para esse momento, para terminar. No entanto, a segunda pessoa não está dando. Vamos lá. Eu sei. Condicionar a existência da paixão. Não, pessoal. Não tem existência da paixão. O fim do amor. Acabou, gente. Não tem existência de paixão aqui, não. Acabou. Tá? O espaço idealizado seria para o momento do fim do relacionamento. Tá? Tem isso aqui, mas isso aqui quebra você.
Agora vamos entender a C, gabarito letra C. Eu fiquei em dúvida também entre a E. Mas na hora que eu falei existência da paixão, eu não tenho paixão. O cara quer acabar com tudo, eles querem quebrar tudo. Vamos lá. Diluir. Vamos lá. Em banalidade. Onde que está representada a banalidade? Migalhas. Banal, algo pequeno, pueril, simples. Que é o título do poema. Migalhas de pão. Então está diluindo toda essa construção do amor frustrado, né, dessa comoção, diluiu como se fosse nada, representada pelas migalhas de pão, numa mesa simples, com uma toalha branca e um bule de café. Toda essa emoção que ele queria terminar no jardim japonês, no noturno de tempestade, na praia de pedras, para mim é migalha de pão que ela junta sobre a mesa, tá? O que ele junta na mesa possa dois, então não é nada. Então ele dilui toda essa comoção, dilui o quê? Como se tivesse tipo assim, você solve, né? Vira água, vira nada. Você diluiu solvente. Gabarito. Vamos dar uma relaxada agora? Qual que tinha falado aqui mesmo? 38, 38, 38, 38. Deixa para depois. Tá, a gente fez a última, eu acho, não foi? Mas deve ter, viu? 38. Vamos relaxar, galera. É isso aí, deu aquela cansada, levanta toda uma água, dá uns 2 tapas na cara e volta. Assim que funciona na prova. Cansou, professor? Posso beber água? Vai, vai. Joga água na cara, dá 2 tapas e volta com sangue nos olhos. Não no nariz escorrendo, nos olhos de água. Sabe o que eu fiz? Eu fiz as 30 primeiras e fiz, a minha redação. Aí, para descansar, eu preenchi o gabarito das 30 e pedi para tomar água depois. Aí eu voltei para 50. Aí foi 50. Terminei as 50, pedi para tomar água, voltei, preenchi o gabarito de cabeça fresca para não, né, não rasurar. Fiz o gabarito, passei a limpo minha redação, troquei um argumento no passar a limpo, finalizei a prova. Fiquei entre os 3 últimos. Esperar sair no 6 horas. Sim. 38. O movimento rap dos povos originários do Brasil, quem são? Indígenas. Revela o ou a o quê? Estão respondendo já? Não? Tô vendo. 38. Então, o que o movimento rap dos povos originários do Brasil revela? Vai para o texto, vou procurar isso aqui. Essa é fácil, tá, gente? O mais antigo grupo de rap indígena do país, Bro MCs, surgiu em 2009 na aldeia Jaguapiru, em Dourados. Ó, é daqui, ó. O Mato Grosso do Sul. Também que não escreveram Mato Grosso. Os integrantes conheceram o rap pelo rádio, ouvindo um programa que apresentava cantores e grupos brasileiros desse gênero musical. O Bro MCs conseguiu influenciar outros a fazerem rap e a lutarem pelas causas indígenas. Boa. Ux. Influenciou aqui alguma coisa, pode ser interessante para nós. Um dos nomes do movimento, Kunumi MC, é um jovem de 16 anos da aldeia Crucutu, em São Paulo. O adolescente enxerga o rap como uma cultura da defesa e começou a fazer rimas quando percebeu que a poesia, pela qual sempre se interessou, podia virar música. Cultura da defesa. Interessante. Só. Virar música. Nas letras que cria, inspiradas tanto pelo rap quanto pelos ritmos indígenas, tenta incluir assuntos aos quais acha importante dar voz, principalmente a questão da demarcação de terras. Vamos lá entender agora. O que revela o movimento rap dos povos originários do Brasil? Você viu que eu refiz
o enunciado para entender melhor, tá? O que revela o movimento rap dos povos originários do Brasil? Revela a fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena? Talvez. O rap é urbano. É. Essa é massa, essa é massa. Você colocou a contraposição, a posição contrária das temáticas socioambientais indígenas às questões urbanas. Não tem essa contraposição, não, gente. Tá? Temática. Não aparece. Contraposição das temáticas socioambientais indígenas às questões urbanas. Não. Rejeição da indústria radiofônica às músicas indígenas? Não, tá doido. Em momento nenhum aparece essa rejeição da música da indústria radiofônica. Talvez seja qual? Lá, achamos um distrator então, talvez. Distanciamento da realidade social indígena? Não, gente. Ele usa o rap, revela o quê? Uma aproximação através do rap às realidades sociais. Eles cantam a sua realidade social, né? No rap. E é um estímulo, revela um estímulo ao estudo da poesia indígena? Achamos um distrator. Mas o distrator é A ou AD? Ou aí? Distrator, você acha que é E? Acertaram. Por quê? Aparece a poesia indígena, né? Mas aqui, na verdade, ela aparece o seguinte: o adolescente enxerga o rap como uma cultura da defesa e começou a fazer rimas quando percebeu que a poesia pela qual sempre se interessou. Mas nada, pessoal, tá falando que está estimulando ao estudo da poesia indígena. Ali diz que tem um indígena que sempre se interessou pela poesia. E ele pôde fazer isso, usar o rap e a poesia e fazer virar música para dar voz às questões sociais do seu povo, tá? Então não estimula. O distrator realmente é a E. Essa aqui poderia pegar alguém. Mas ó, então nós temos que revela o quê? A fusão, a união das manifestações artísticas urbanas, nesse caso representado pelo rap, né, urbanas e contemporâneas do hoje, com a cultura indígena, porque nós temos o primeiro grupo indígena de rap, MC Bro, que é de onde, gente? Dourados, Mato Grosso do Sul. Tá? Que massa. O mais antigo grupo de rap indígena do país é o Bro MCs. Surgiu em 2009, na aldeia Jaguapiru. Vocês tinham nascido já, né, gente? Não é possível. É doido, cara. Em 2009 eu já tinha 18 anos já, vocês estavam nascendo ainda, misericórdia. Facinho, né? Depois dar aquela relaxada. Vou chamar o tio Kleber agora. Beleza, foi só para relaxar. Essa daqui. Relaxaram, Kleber? Suave, hein? Massa, chega aí. Valeu. Fim das resoluções de hoje. Eu vou editar a questão agora. Tchau, obrigado. Dá um joinha aí, Kleber, para sair no finalzinho da gravação. Fechou.